A noite repousa sobre o mundo como um lençol de silêncio. Há um som distante, talvez o vento atravessando uma rua vazia, talvez o rumor esquecido de algo que respira entre as estrelas. O ar está frio, quase imóvel, e o brilho fraco das constelações parece pulsar devagar, como se o próprio universo dormisse. Você está ali, parado, olhando para o céu, e, por um instante, a imensidão parece menor que o seu pensamento. É nesse momento, nesse encontro entre o olhar e o infinito, que algo dentro de nós sussurra: você não vai acreditar quão pequenos somos na Via Láctea. Mas o tom desse sussurro não é de espanto, é de ternura. Como se o cosmos, ao nos revelar o seu tamanho, estivesse nos convidando a compreender o que significa existir em meio a tanto mistério. Talvez seja por isso que, nas noites mais quietas, sentimos vontade de ouvir o universo respirar. Não porque buscamos respostas imediatas, mas porque, ao ouvir o silêncio, algo em nós se reconhece nele. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Aqui não há pressa. O tempo se dissolve como poeira de luz. Só há o som da narração e o eco lento daquilo que, lá fora, continua, mesmo quando fechamos os olhos. Às vezes, basta observar o grão de areia entre os dedos para compreender o paradoxo do tamanho. Ele parece insignificante, quase inexistente, e ainda assim contém dentro de si átomos que guardam o mesmo mistério das estrelas. A diferença entre o minúsculo e o imenso é apenas uma questão de perspectiva, uma dança de escalas que a mente tenta acompanhar, mas que o coração simplesmente aceita. O universo, afinal, não mede grandezas da forma como fazemos. Para ele, uma célula e uma galáxia são apenas variações de um mesmo gesto, o impulso de existir. Imagine a Terra vista de longe, muito longe, um ponto azul tênue perdido entre incontáveis brilhos. É difícil acreditar que dentro desse ponto haja vozes, cidades, oceanos e memórias. Que existam mãos que tocam, olhos que sonham, pensamentos que tentam entender o próprio espaço. Mas o fato é que, ao ampliarmos o olhar, a vida parece se tornar mais frágil e, paradoxalmente, mais preciosa. É nessa fragilidade que mora o encanto. A consciência de sermos tão pequenos e, mesmo assim, capazes de perceber o infinito. Há algo profundamente poético em saber que a luz que vemos agora saiu de uma estrela há milhares de anos, que o brilho que toca nossos olhos partiu antes que existíssemos. Em cada noite, o céu não mostra o presente, mostra lembranças do universo, memórias luminosas que viajam pelo tempo. E nós, seres de carne e pensamento, as contemplamos com o mesmo espanto de uma criança, diante do primeiro pôr do sol. É como se estivéssemos sempre chegando atrasados à festa das estrelas, e ainda assim, cada vez que olhamos para cima, somos recebidos com a mesma beleza silenciosa. Talvez seja esse o segredo, a percepção de que nada, absolutamente nada, está fixo. Nem o tempo, nem a matéria, nem nós. Tudo se move, até o silêncio. As estrelas nascem, vivem e morrem. As galáxias se afastam, as partículas dançam. O espaço se expande. Mesmo quando achamos que estamos parados, o planeta gira a quase 1.700 km por hora, enquanto viaja ao redor do Sol a 107.000 km por hora. E o Sol, por sua vez, atravessa a Via Láctea como um viajante solitário, arrastando consigo todos os mundos que chamamos de lar. Se o pudéssemos ver de fora, seríamos apenas uma corrente de luz fluindo em torno de um centro invisível. Um sistema minúsculo, uma gota brilhante girando dentro de um oceano de estrelas. Cada uma dessas estrelas tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo, seus próprios planetas, mundos talvez cobertos de gelo, talvez de fogo, talvez de vida. E tudo isso se move sem ruído num balé que dura bilhões de anos. O universo, em sua grandiosidade, é ao mesmo tempo frenético e sereno. Ele não apressa, não atrasa, apenas é. Mas é curioso pensar que, mesmo sendo tão pequenos, conseguimos medir o incomensurável.
Inventamos escalas, telescópios, unidades astronômicas, anos-luz, tentativas de dar forma ao que não cabe nas palavras. Dizemos que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, mas esse número não carrega o espanto que ele deveria. 100 mil anos-luz. A luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzá-la. São números tão vastos que se tornam quase poéticos, como se o próprio cálculo se transformasse em meditação. E ainda assim, dentro desse espaço colossal, somos apenas um ponto. Um ponto que pensa, que sente, que se pergunta. Talvez a grandeza não esteja naquilo que ocupamos, mas naquilo que percebemos, porque perceber o universo já é, de certa forma, contê-lo. Cada olhar que se eleva à noite é uma pequena centelha de consciência piscando no escuro. Uma lembrança de que o cosmos também se observa através de nós. No fundo, talvez o universo não queira ser entendido. Talvez ele apenas queira ser lembrado. E enquanto o vento sopra lá fora e as estrelas seguem pulsando em silêncio, nós seguimos aqui. Pequenos, sim, mas atentos. Porque há algo de sagrado em saber que, mesmo sendo quase nada, somos feitos da mesma matéria que brilha sobre nós. E assim, entre o frio do ar e o brilho distante, a jornada começa. Uma viagem por escalas invisíveis, onde o imenso e o ínfimo se confundem até desaparecerem um no outro. Uma travessia lenta, sem destino definido, apenas a vontade de sentir, o mistério do tamanho, o espanto da existência, o silêncio do cosmos. Tudo o que existe cabe dentro de um grão de poeira, e talvez seja aí, nesse quase nada, que o universo mais gosta de se esconder. Há algo de estranho e silencioso na percepção de grandeza. Durante o dia, ela se disfarça entre as tarefas, os ruídos da cidade, as medidas que usamos para ordenar o mundo, metros, minutos, quilômetros. Mas quando a noite chega e o barulho se dissolve, o tamanho das coisas parece escapar das réguas. Uma simples pedra no chão pode se tornar uma montanha se olhada de perto, e uma estrela pode parecer uma centelha esquecida no escuro. O que chamamos de grande ou pequeno é apenas o reflexo de onde colocamos o olhar. Se estivermos dentro do universo, tudo parece imenso. Se o observarmos de fora, o que jamais poderíamos de fato fazer, talvez ele fosse apenas um ponto vibrando num espaço ainda maior. A relatividade do tamanho é o primeiro convite à humildade, compreender que o que medimos não é o mundo, mas a nossa forma de percebê-lo. O corpo humano, por exemplo, é feito de cerca de 37 trilhões de células. Dentro de cada célula, há organelas menores, moléculas, cadeias de DNA enroladas com precisão milimétrica. Dentro dessas moléculas, há átomos, e dentro dos átomos, um vazio quase absoluto. Se aumentássemos um átomo até o tamanho de uma catedral, o núcleo seria uma pequena esfera de luz no centro, e os elétrons, minúsculos grãos girando a quilômetros de distância. O resto seria vazio, um espaço imenso entre algo e quase nada. No entanto, é desse vazio que tudo é feito. O ar que respiramos, a mesa onde apoiamos as mãos, o corpo que sente o frio da noite. A matéria que parece sólida é mais espaço do que substância. É um tecido de vibrações invisíveis, um eco condensado da energia primordial. Essa ideia é, por si só, desconcertante. Significa que o mundo em que vivemos é formado por espaços vazios tão vastos que, em escala atômica, somos mais parecidos com nebulosas do que com blocos de pedra. O átomo de carbono que forma o nosso corpo é o mesmo que um dia foi forjado no interior de uma estrela. As supernovas, ao explodirem, espalharam esses elementos, carbono, oxigênio, ferro, pelo espaço, que depois se reuniu em novas formas, novos mundos, novas consciências. A cada respiração repetimos um ciclo cósmico, devolvemos à atmosfera o mesmo carbono que um dia brilhou num sol distante. Por isso, quando olhamos para o céu e sentimos a distância entre nós e as estrelas, esquecemos que essa distância é também interna. A imensidão que observamos lá fora é a mesma que nos compõe. Cada célula é um microcosmo de energia. Cada partícula
é um ponto de luz vibrando no escuro. A fronteira entre o corpo e o cosmos não é física, é perceptiva. O universo não está apenas ao redor, ele continua dentro, pulsando em escalas tão pequenas que a mente se perde ao tentar imaginar. Em 1675, o físico holandês Christian Huygens propôs pela primeira vez que a luz se movia como uma onda. Séculos depois, Einstein e Planck mostraram que ela também se comporta como partícula. Esse paradoxo, o mesmo fenômeno ser onda e partícula, nos ensinou algo profundo. A realidade não é linear, e as fronteiras que traçamos são ilusões da escala. Aquilo que chamamos de partícula pode ser, sob outro olhar, apenas uma vibração no tecido do espaço-tempo. Assim como uma nota musical pode soar diferente dependendo da distância de quem a ouve, a matéria muda de forma conforme a lente com que a observamos. Do ponto de vista subatômico, tudo é movimento. Não há superfície imóvel, não há matéria estática. Mesmo as pedras dormindo no solo estão em vibração constante, um balé invisível de partículas trocando energia. E ao ampliarmos a escala para o cosmos, percebemos o mesmo padrão. As estrelas giram, as galáxias dançam, o universo inteiro se expande. É como se a natureza repetisse uma única melodia, variando apenas o tom. O que muda é o compasso. Do átomo ao aglomerado galáctico, tudo vibra no mesmo ritmo primordial. Se pudéssemos atravessar o espaço até o limite do sistema solar, o Sol se tornaria uma estrela anônima entre tantas. A Terra desapareceria muito antes disso, reduzida a um ponto invisível. Carl Sagan dizia que o pálido ponto azul, a imagem da Terra feita pela sonda Voyager 1, a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância, era um lembrete de nossa pequenez e também de nossa responsabilidade. Ali, naquele minúsculo pixel suspenso em um raio de luz, estavam todos os nossos amores, guerras, canções e sonhos. Tudo o que a humanidade já viveu cabe em menos de um único ponto de imagem. E, no entanto, mesmo sabendo disso, há uma ternura em continuar. Talvez a beleza de existir esteja justamente na desproporção entre o que somos e o que compreendemos. O cérebro humano, limitado por alguns quilos de matéria cinzenta, é capaz de imaginar distâncias que nenhuma nave alcançou. A mente que cabe em um crânio pode conter o mapa das galáxias, as órbitas das estrelas, o destino do tempo. É como se o universo, ao criar a consciência, tivesse inventado um modo de se espelhar, um fragmento capaz de olhar de volta e perguntar quem é. Nessa hora, a ideia de pequenez se dissolve. Porque se somos o resultado das estrelas, não há separação real entre nós e elas. O que chamamos de pequeno é apenas uma forma de dizer contido. Cada um de nós carrega o cosmos comprimido em escalas de respiração. O batimento do coração ecoa o pulsar de um quasar distante. O sangue que corre nas veias repete em miniatura o fluxo das nebulosas que nascem e se dispersam. A vida é o universo aprendendo a se mover em formato de carne. À medida que caminhamos sob o céu, é difícil não sentir uma espécie de reverência. O vento toca o rosto, a noite parece respirar junto, e há um instante em que tudo se alinha. O corpo, o ar, o som do espaço. É nesse ponto que a mente se aquieta e compreende que o tamanho é apenas uma forma de linguagem. O que é minúsculo num instante pode ser infinito em outro. O mesmo grão de poeira que brilha sob a luz de um abajur pode ser, sob outra lente, um sistema de mundos. E assim, o mistério se aprofunda. Porque quanto mais entendemos sobre o tamanho das coisas, mais percebemos que o conceito de tamanho se desfaz. O universo é um espelho de escalas sobrepostas, um labirinto onde cada medida leva a outra maior, ou menor, ou mais abstrata. O que chamamos de fim é apenas o limite atual da nossa percepção. E o que chamamos de centro talvez nem exista, apenas o movimento, o fluxo constante que liga o invisível ao visível. A noite continua, o vento ainda sopra. As estrelas seguem ali, indiferentes e acolhedoras ao mesmo tempo. O corpo pequeno diante delas se torna ponte, o elo entre o que sente e o que é sentido.
E enquanto o silêncio se estende, uma pergunta se desenha no escuro, suave, quase inaudível. Se somos tão pequenos, como é possível que o infinito caiba dentro de nós? Há uma linha tênue que separa o que chamamos de conhecido do que ainda permanece oculto. Essa linha é invisível, mas sentimos quando a atravessamos, como o instante em que o olhar se ajusta à escuridão e as estrelas começam a surgir, uma a uma, revelando o que sempre esteve ali, apenas aguardando a nossa paciência. A noite tem esse poder, o de fazer o invisível aparecer devagar. E é nesse limiar entre o ver e o pressentir que começamos a entender o que significa falar de escala, de distância, de proporção. O que para nós parece perto, no universo, é um abismo. O que para nós parece grande, no cosmos é apenas o início de uma curva. Quando pensamos no tamanho da Terra, ela nos parece infinita. São mares sem fim, montanhas que tocam o frio, desertos que o olhar não alcança. O planeta é um corpo vivo, em constante movimento, com camadas que se dobram, se partem, se fundem. O núcleo derretido pulsa a mais de 5.000 graus, enquanto na superfície os ventos desenham nuvens como pinceladas sobre uma esfera azul. Tudo isso parece vasto o suficiente para conter a existência inteira. No entanto, basta afastar o olhar, mesmo que apenas um pouco, para perceber que o mundo inteiro cabe num gesto. Do alto da atmosfera, a Terra já é um disco delicado. Do espaço próximo, um mármore azul suspenso no vazio. De Marte, é apenas um ponto luminoso. E ainda assim, dentro desse ponto, tudo o que conhecemos floresce. É estranho pensar que a história inteira da humanidade, os impérios, os amores, as descobertas, as guerras e as canções, acontecem em um palco que, visto de fora, poderia caber na palma da mão. A atmosfera que protege a vida é finíssima, uma película de ar que representa menos de 0,03% do diâmetro do planeta. É ali, nesse véu invisível, que respiramos, sonhamos e nos esquecemos do quanto flutuamos. Quando um astronauta a observa da Estação Espacial Internacional, o limite entre o azul e o negro é tão sutil que parece uma linha de respiração, uma fronteira entre o conhecido e o infinito. O físico russo Konstantin Tsiolkovsky, um dos pioneiros da era espacial, costumava dizer que a Terra é o berço da humanidade, mas ninguém pode viver para sempre em um berço. E foi exatamente esse impulso, a vontade de ver além da janela, que nos levou para fora. Em 1969, quando Neil Armstrong pisou na Lua, a humanidade viu pela primeira vez seu próprio lar como um todo. A imagem que ele descreveu não foi de conquista, mas de espanto. Uma esfera frágil, envolta em luz, flutuando no escuro absoluto. Aquela visão mudou para sempre a forma como entendemos a nós mesmos. A distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.000 quilômetros, algo que pode parecer grande demais, mas, em escala cósmica, é quase nada. Se o planeta fosse reduzido ao tamanho de uma bolinha de gude, a Lua estaria a apenas 30 centímetros de distância. Entre elas, o espaço é quase puro vazio, uma extensão onde a luz solar se espalha sem encontrar resistência. Essa proporção simples já revela a natureza do universo. Ele é feito mais de espaço do que de substância, mais de ausência do que de presença. E mesmo assim, nesse intervalo silencioso, tudo acontece. Agora, se tentássemos imaginar o Sol nessa mesma escala, a proporção se tornaria incompreensível. O Sol é 109 vezes maior que a Terra em diâmetro, e seu volume poderia conter mais de 1 milhão de planetas como o nosso. É uma esfera de plasma, onde o hidrogênio é comprimido e fundido em hélio, liberando energia suficiente para iluminar bilhões de quilômetros. Cada segundo, o Sol converte 4 milhões de toneladas de sua própria massa em luz. E essa luz viaja por 8 minutos até tocar o rosto de quem a observa, num fim de tarde. Pensar nisso é imaginar que o calor que sentimos agora partiu de um passado recente, um presente em atraso, a memória luminosa de algo que continua queimando. O Sol
É apenas uma estrela entre centenas de bilhões na Via Láctea, mas para nós é tudo. É a medida do dia, o ritmo das estações, o coração invisível que dita o tempo biológico da Terra. Sem ele, nada se move, nada cresce, nada existe. E ainda assim, comparado a outras estrelas, ele é modesto. Uma anônima de classe média cósmica, uma estrela do tipo G, sem brilho excessivo, sem grandeza aparente. Há estrelas que são dezenas de vezes maiores e milhares de vezes mais luminosas. A VU Canis Majoris, por exemplo, uma das maiores conhecidas, teria um diâmetro que ultrapassa 2.000 vezes o do Sol. Se ela ocupasse o lugar do nosso astro, se estenderia até além da órbita de Saturno. Mas mesmo essas gigantes, que parecem dominar o espaço, não passam de pontos invisíveis em um oceano sem margens. O cosmos não mede o tamanho pelas proporções que conhecemos. Para o universo, cada estrela é apenas uma vibração em uma sinfonia de energia. O que nos impressiona não é o tamanho absoluto, mas o contraste entre o que podemos imaginar e o que não conseguimos compreender. O espaço entre o Sol e a próxima estrela, por exemplo, é um abismo de distâncias quase inimagináveis. Próxima Centauri, a estrela mais próxima, está a 4,24 anos-luz, cerca de 40 trilhões de quilômetros. Mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos mais de 4 anos para chegar até lá. E nenhuma nave humana, até agora, ultrapassou os limites do Sistema Solar. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, é o objeto mais distante já criado por nós. Em 2012, ela cruzou a heliopausa, a fronteira onde o vento solar cede espaço ao vento interestelar. Hoje ela continua viajando solitária, a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. Em sua fuselagem, carrega um disco dourado com sons e imagens escolhidos para representar a humanidade. Risadas, saudações em 55 idiomas, a batida do coração, o som da chuva, trechos de Bach e Beethoven. É, de certo modo, uma garrafa lançada no mar do cosmos, um lembrete de que, mesmo minúsculos, deixamos rastros. Cada um desses fatos é um espelho do mesmo mistério, a proporção entre o que somos e o que há. É difícil aceitar que o espaço que separa um planeta de outro seja, em sua maior parte, nada. E, ao mesmo tempo, é belo perceber que é esse nada que mantém o equilíbrio de tudo. O vazio não é ausência, mas condição. É o silêncio que sustenta a música das órbitas, o intervalo onde o tempo respira. Enquanto o pensamento se perde nessas escalas, a mente humana continua voltando ao mesmo ponto, a própria pequenez. Não por desânimo, mas por reverência. Saber-se pequeno não é perder importância, é reconhecer a delicadeza do lugar que ocupamos. Um ponto de consciência flutuando entre o calor de uma estrela e o frio de um abismo. O universo parece querer nos lembrar disso com delicadeza, que o sentido não está no tamanho, mas na presença. E quando a noite se fecha outra vez e o vento retoma seu canto sobre o mundo, resta apenas uma sensação silenciosa, a de que fazemos parte de algo infinitamente maior e, ao mesmo tempo, infinitamente íntimo. Porque, no fundo, a verdadeira medida do cosmos não é o quanto ele se estende, mas o quanto ele cabe dentro de um simples olhar voltado para o céu. O espaço que envolve o Sistema Solar é mais vasto do que qualquer metáfora possa conter. É o domínio do silêncio absoluto, onde o som não se propaga e a luz viaja sem encontrar obstáculos. À medida que nos afastamos da órbita da Terra, o Sol vai diminuindo de tamanho, tornando-se menos um disco luminoso e mais um ponto branco em meio a um fundo escuro e frio. A temperatura cai, a luz enfraquece, o tempo parece se esticar. A realidade humana começa a se dissolver em escalas que desafiam a imaginação. Entre os planetas, o que predomina não é a matéria, é o vazio. Um vazio que não é nada, mas o palco sobre o qual tudo acontece. O Sistema Solar é uma ilha de luz no oceano escuro da galáxia. O Sol ocupa mais de 99,8% de toda a massa que existe nele.
O restante é dividido entre planetas, luas, asteroides, cometas e poeira, pequenas centelhas que orbitam uma estrela comum. Mesmo assim, as distâncias entre esses corpos são tão grandes que, se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra seria uma esfera do tamanho de uma ervilha, girando a cerca de 30 metros de distância. Júpiter, o gigante gasoso, estaria a mais de 150 metros, e a estrela mais próxima, Próxima Centauri, ficaria a mais de 7.000 quilômetros. É um modelo impossível de compreender por completo, e, no entanto, é a estrutura real do lugar que habitamos. Entre Marte e Júpiter existe o cinturão de asteroides, um campo de rochas e fragmentos que, apesar de ser retratado em filmes como uma região densa e perigosa, é na verdade quase deserto. Cada corpo ali está separado por milhões de quilômetros. O espaço entre os asteroides é tão grande que uma nave poderia atravessá-lo sem jamais encontrar um único obstáculo. O vazio cósmico não é ausência, é o tecido que conecta o que existe. E é nesse espaço rarefeito que tudo se equilibra, silencioso e paciente. Mais adiante, depois das órbitas de Netuno e Plutão, encontra-se a cintura de Kuiper, um domínio gelado onde vivem objetos como Eris, Haumea e Makemake, corpos menores e distantes, fragmentos da formação do Sistema Solar. Além disso, há algo ainda mais distante, a nuvem de Oort, uma esfera imaginária que se estende por quase um ano-luz de distância do Sol. É dali que vêm muitos dos cometas que, às vezes, cruzam o céu da Terra e depois desaparecem por séculos. Acredita-se que a nuvem de Oort seja o limite do que ainda podemos chamar de nosso sistema, o último eco da gravidade solar antes de se perder entre as forças da galáxia. Cada planeta em sua órbita é um mundo autônomo. Mercúrio gira tão perto do Sol que um dia ali é mais longo que um ano. Vênus, coberto por uma atmosfera densa de ácido sulfúrico, tem temperaturas que ultrapassam 460 °C, um inferno envolto em luz dourada. Marte, frio e avermelhado, exibe cicatrizes de antigos rios, marcas de um passado úmido e promissor. Júpiter, o maior de todos, é um colosso de hidrogênio e hélio, com tempestades que duram séculos. A famosa Grande Mancha Vermelha é uma dessas, um furacão do tamanho da Terra que ruge há mais de 300 anos. Saturno, com seus anéis feitos de gelo e poeira, é uma pintura suspensa. Urano gira de lado, como se tivesse sido empurrado por um golpe cósmico. Netuno, azul e tempestuoso, é o limite visível antes que tudo se torne pura escuridão. Esses mundos, tão diferentes entre si, são filhos de uma mesma estrela. São fragmentos de um disco primordial que, há cerca de 4,6 bilhões de anos, começou a girar, colapsando sob o próprio peso. O Sol nasceu no centro, acendendo o fogo nuclear que ainda hoje sustenta sua luz. Ao redor dele, o restante da matéria se organizou em órbitas, formando os planetas. É uma história de equilíbrio e distância. Uma dança que dura bilhões de anos, onde cada corpo segue seu caminho sem pressa, sem erro, como se o próprio tempo tivesse se curvado para mantê-los em harmonia. O físico Isaac Newton descreveu essa harmonia como a consequência de uma força invisível, a gravidade. Mas Einstein mostrou mais tarde que a gravidade não é exatamente uma força, e sim a curvatura do espaço e do tempo causadas pela presença da matéria. O Sol, ao existir, dobra o tecido do universo, e os planetas apenas seguem as linhas desse tecido. Não há cordas, não há puxões, apenas geometria e movimento. É como se o espaço fosse um lençol estendido, e os corpos celestes, esferas apoiadas sobre ele. O peso do Sol deforma o lençol, e os planetas giram em torno dessa depressão, movendo-se num balé invisível. Quando olhamos para o céu noturno e vemos os planetas como pontos brilhantes, estamos, na verdade, contemplando a simplicidade desse equilíbrio. Eles não caem nem escapam. Permanecem em um ciclo constante de queda e fuga, girando eternamente ao redor de um centro luminoso. Essa dança é silenciosa e precisa, mas também poética. É o retrato do universo em movimento,
o símbolo daquilo que nunca repousa. Apesar da vastidão, o Sistema Solar é apenas um grão de poeira dentro da Via Láctea. A distância até sua borda mais próxima é tão colossal que, se pudéssemos viajar à velocidade da luz, levaríamos cerca de 50 mil anos para alcançá-la. Isso significa que, enquanto o Sol completa uma única volta em torno do centro da galáxia, um ano galáctico, quase 300 milhões de anos se passaram. Quando o último dinossauro caminhava pela Terra, o Sol estava em outro ponto completamente diferente dessa órbita colossal. É curioso perceber como o tempo e o espaço se misturam nessa escala. O que para nós são milhões de anos, para o cosmos é apenas um passo. Cada estrela, cada planeta, cada poeira flutua dentro desse movimento. Nada está parado, tudo segue um fluxo invisível, e dentro desse fluxo a vida surgiu, pequena, frágil, consciente de si. É como se o universo tivesse encontrado na Terra uma forma de se observar. Enquanto o Sol continua a brilhar, ele também envelhece. Um dia, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se até engolir Mercúrio e Vênus. A Terra, nesse futuro longínquo, talvez já não exista como a conhecemos. O que hoje chamamos de lar será apenas uma lembrança em algum canto frio da galáxia. Mas, de alguma forma, isso não soa trágico, soa natural. A impermanência é a linguagem do cosmos. Tudo o que nasce, brilha e se desfaz segue o mesmo ciclo de energia que começou no primeiro instante do tempo. A vastidão do Sistema Solar nos ensina o valor do silêncio. É nesse espaço vazio entre mundos que o universo parece respirar. O vento solar, feito de partículas carregadas, sopra continuamente, levando fragmentos do Sol até os confins do espaço interestelar. Cada partícula é um mensageiro da estrela que nos dá vida, atravessando o vazio com a persistência de quem conhece o caminho. E quando uma dessas partículas toca a atmosfera da Terra, provoca auroras, véus de luz dançando sobre o polo, lembrando que o cosmos está sempre em movimento. A viagem pelas distâncias continua, e com ela vem a sensação de dissolução. O humano, diante dessas medidas, parece desaparecer. Mas talvez o desaparecimento não seja perda, e sim integração. O mesmo vazio que separa os planetas também existe entre os átomos do nosso corpo. A mesma energia que vibra no Sol vibra, sutilmente, dentro de nós. E ao reconhecer isso, surge uma pergunta que se estende como um fio de luz. Se o universo é feito do mesmo tecido em todas as escalas, onde, afinal, começa e termina o que chamamos de nós? A luz do Sol se apaga lentamente atrás de nós, à medida que avançamos para fora, rumo ao escuro galáctico. A distância entre o Sistema Solar e o que vem depois é como uma fronteira invisível, um espaço tão imenso que nem mesmo a mente acostumada à grandiosidade consegue abarcá-lo. A sonda Voyager 1, nossa mensageira mais distante, já o atravessou e agora viaja por regiões onde a influência do Sol se dilui, onde o vento solar cessa e o espaço interestelar começa. Ali, o silêncio não é ausência, é presença total, um silêncio tão profundo que chega a ter textura. É nesse cenário que começa a surgir o que realmente habitamos, não um sistema de planetas, mas uma galáxia inteira. A Via Láctea se estende por cerca de 100 mil anos-luz. Ela é um disco espiralado, composto por centenas de bilhões de estrelas, cada uma com seus próprios mundos, luas e histórias. Se o Sol fosse uma célula do corpo humano, a galáxia seria um organismo inteiro, vivo, pulsante, cheio de fluxos e conexões. Olhar para ela é como observar um rio de luz congelado no tempo. Cada estrela uma gota, cada braço espiral um redemoinho de matéria e energia. Mas essa beleza não é estática. Tudo se move. O Sol e todos os seus planetas giram em torno do centro galáctico a uma velocidade de cerca de 828 mil quilômetros por hora. Mesmo assim, levarão cerca de 230 milhões de anos para completar uma única volta. Enquanto um ciclo galáctico se encerra, a Terra renasce e desaparece inúmeras vezes.
A vida, em sua brevidade, é um lampejo durante uma revolução que não podemos ver até o fim. No centro da Via Láctea, existe algo que não brilha, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem uma massa equivalente a cerca de 4 milhões de sóis, concentrada em uma região menor do que a órbita de Mercúrio. Ao redor dele, estrelas giram em velocidades extremas, como fagulhas presas em um redemoinho invisível. Não há som, não há cor, apenas o espaço se curvando em torno de algo que engole o próprio tempo. Paradoxalmente, é essa força escura, esse vazio denso, que mantém a galáxia coesa. O coração da Via Láctea é um silêncio que sustenta o movimento. As estrelas que formam o disco galáctico são como cidades em uma noite eterna. Algumas são jovens, azuis e intensas, queimando sua energia rapidamente. Outras, como o Sol, estão em uma fase estável, equilibradas entre a gravidade e o calor interno. Há também as anciãs, estrelas vermelhas, quase em repouso, prestes a se desfazer em poeira. Cada uma delas nasceu do colapso de uma nuvem de gás, uma combinação de hidrogênio, gravidade e tempo. E no fim de suas vidas, cada uma retorna ao espaço os elementos que um dia produziram em seu núcleo. É esse ciclo, o nascimento, o brilho e a morte das estrelas, que enriquece o cosmos. Tudo o que somos vem desse processo. O ferro do sangue, o cálcio dos ossos, o carbono da pele, todos forjados nas entranhas de sóis que já não existem. Quando olhamos para o céu em uma noite sem nuvens, o que vemos é apenas uma pequena fração dessa estrutura colossal. A faixa leitosa que corta o firmamento é a soma de bilhões de estrelas vistas de dentro do disco. É como tentar compreender o oceano estando submerso nele. O que chamamos de Via Láctea é, na verdade, a nossa casa galáctica vista de dentro, uma perspectiva limitada, mas suficiente para revelar o espanto. Se os nossos olhos pudessem captar todas as frequências de luz, do infravermelho ao ultravioleta, dos raios X às ondas de rádio, veríamos uma galáxia viva, em constante mutação, onde nuvens gigantes de gás colapsam e dão origem a novas gerações de estrelas. As imagens obtidas por telescópios como o Hubble e o James Webb nos permitiram enxergar com clareza esse processo. No coração das nebulosas, onde a densidade de gás e poeira é alta, nascem estrelas envoltas em véus de matéria. São berçários cósmicos, regiões de brilho difuso, onde o universo experimenta novas formas de si mesmo. A nebulosa de Órion, visível a olho nu, é uma dessas maternidades estelares. Lá, em cada ponto de luz, mundos inteiros podem estar se formando. E é difícil não se perguntar quantos desses mundos, espalhados pelo disco galáctico, têm seus próprios oceanos, seus próprios amanheceres, suas próprias formas de olhar para o céu. A Via Láctea é apenas uma entre trilhões de galáxias no universo observável, mas dentro dela, tudo o que conhecemos se desenrola. Se a comparássemos a uma cidade, estaríamos vivendo em um bairro periférico, localizado em um dos braços espirais, chamado Braço de Órion, a cerca de 27 mil anos-luz do centro. Essa distância é confortável, nem tão perto da agitação do núcleo, nem tão longe do vazio interestelar. É um endereço tranquilo no mapa cósmico. Daqui observamos as luzes da cidade galáctica, piscando ao longe, enquanto flutuamos entre o que é presença e o que é distância. Há algo de profundamente humano nessa percepção. O fato de existirmos em um ponto marginal e, mesmo assim, sermos capazes de compreender o todo. Nossos telescópios, frágeis instrumentos feitos de vidro e metal, conseguem captar sinais vindos de estrelas a milhares de anos-luz de distância. Cada fóton que chega é uma mensagem antiga, uma lembrança enviada antes que a humanidade existisse. Quando observamos a Via Láctea, não vemos o presente, vemos o passado. A luz que atinge nossos olhos partiu de suas fontes há milênios. Isso significa que o céu é um mosaico de tempos sobrepostos, um retrato vivo da história do cosmos. Essa ideia de olhar para trás no tempo nos coloca diante de um paradoxo poético.
quanto mais longe enxergamos, mais cedo voltamos. O telescópio Webb, ao observar galáxias distantes, vê o universo como ele era há mais de 13 bilhões de anos, quando as primeiras estrelas começaram a brilhar. Em certo sentido, observar é viajar. Cada raio de luz é um fio que liga o agora ao princípio, uma lembrança que o espaço preserva. A Via Láctea, com todo o seu esplendor, é uma testemunha recente nesse cenário, uma das muitas formas que o universo encontrou para continuar respirando. E, no entanto, o que realmente impressiona não é apenas o tamanho, mas o contraste. Entre cada estrela há distâncias tão vastas que a mente humana tende a preenchê-las com silêncio. Se reduzíssemos a Via Láctea a uma escala de 100 metros, cada estrela seria um grão de areia, e a distância média entre elas seria de quilômetros. Esse vazio é a regra, não a exceção. O universo é um deserto pontilhado por fogueiras de luz. E ainda assim, é nesse deserto que tudo acontece. As galáxias, as estrelas, a vida. O espaço vazio é o verdadeiro alicerce do ser. Quando se observa a galáxia com esse olhar, ela deixa de ser apenas uma coleção de astros. Passa a ser uma respiração, um organismo imenso, feito de nascimento e perda, de silêncio e explosão. Cada partícula, cada raio de luz é parte de um mesmo movimento. E diante disso, a pergunta que surge não é de onde viemos, mas o que o universo está tentando dizer ao existir de tantas formas. A Via Láctea segue girando, indiferente ao tempo humano. E nós, minúsculos e conscientes, seguimos aqui, debruçados sobre a imensidão, tentando traduzir em palavras aquilo que só pode ser sentido. O vento continua passando, o céu permanece imóvel, e o pensamento sem querer se perde outra vez. Se somos apenas um ponto perdido em um dos braços dessa galáxia, o que acontece quando ampliamos o olhar e percebemos que ela própria também é só um grão suspenso no tecido ainda maior do universo? Quando ampliamos o olhar além da Via Láctea, a própria ideia de grandeza se desfaz. Aquilo que parecia infinito revela-se apenas uma peça de um mosaico muito mais vasto. Nossas estrelas que enchem o céu de luz são apenas um ponto indistinto em meio a trilhões de outros pontos. Cada um deles, uma galáxia inteira. O universo visível contém mais de 2 trilhões delas, espalhadas em todas as direções, algumas tão distantes que sua luz ainda não conseguiu nos alcançar. É uma teia de ilhas de brilho flutuando em um oceano de escuridão. E cada uma dessas ilhas é como a nossa, um conjunto de sóis e mundos, de poeira e silêncio, de nascimento e ruína. Vistas em conjunto, as galáxias não estão distribuídas ao acaso. Elas se organizam em padrões, formando o que os astrônomos chamam de teia cósmica. Essa teia é o esqueleto do universo em larga escala, uma rede colossal de filamentos formados por matéria escura e hidrogênio primordial, conectando agrupamentos de galáxias como se fossem nós luminosos em uma teia invisível. Os espaços entre esses filamentos são vazios abissais, regiões quase desertas, onde o cosmos parece respirar. Cada filamento pode se estender por centenas de milhões de anos-luz, e ainda assim é apenas uma fração do todo. A matéria visível, as estrelas, os planetas, as nebulosas, representa menos de 5% de tudo o que existe. O restante é composto por energia escura e matéria escura, substâncias misteriosas que não emitem luz, mas moldam o universo com sua gravidade silenciosa. É curioso imaginar que aquilo que vemos, toda a beleza cintilante do céu, é apenas uma fina camada sobre uma estrutura invisível. A maior parte do cosmos é feita de algo que não podemos enxergar, medir diretamente ou compreender plenamente. A matéria escura, por exemplo, revela sua presença apenas pelos efeitos que causa. Ela curva a trajetória da luz, influencia a rotação das galáxias, mantém coeso o que, de outro modo, se dispersaria no vazio. Sem ela, as estrelas não permaneceriam unidas. As galáxias se desintegrariam em fragmentos soltos. Ela é o fio que costura o tecido do espaço. A energia escura, por outro lado, é o oposto.
É a força que expande esse tecido, acelerando a separação entre as galáxias. Enquanto a matéria escura aproxima, a energia escura afasta, uma tensão cósmica entre o que une e o que dispersa. O telescópio Hubble, ao registrar o chamado Ultra Deep Field, apontou sua lente para uma pequena porção do céu, uma área tão minúscula que corresponderia a um grão de areia segurado à distância de um braço estendido. E nessa fração de escuridão, revelou mais de 10.000 galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. O que parecia um ponto vazio transformou-se em um abismo de mundos. Esse é o paradoxo do cosmos. Quanto mais olhamos para o nada, mais descobrimos que o nada é repleto. O vazio, afinal, é fértil. As galáxias não são entidades isoladas. Elas vivem em grupos, em superaglomerados, em estruturas que lembram rios de luz cruzando o espaço. A Via Láctea pertence a um pequeno grupo local, onde também se encontram Andrômeda, a galáxia do Triângulo e dezenas de galáxias anãs. Esse grupo, por sua vez, é apenas uma célula do superaglomerado de Laniakea, uma imensa rede de 100.000 galáxias conectadas gravitacionalmente. A palavra Laniakea vem do havaiano e significa céu imensurável. É um nome apropriado porque dentro dessa estrutura tudo se move como uma corrente, as galáxias deslizando suavemente ao longo dos filamentos cósmicos, atraídas por centros de gravidade tão distantes que não temos como vislumbrar. A ciência moderna conseguiu mapear uma parte dessa teia, e o que surgiu diante dos olhos humanos foi uma visão de espantosa elegância. O universo em larga escala parece uma sinapse gigante, uma rede neural cósmica. Cada nó de galáxias é como um ponto de pensamento, uma centelha em uma mente que não podemos compreender. É como se o cosmos se espelhasse nas estruturas da consciência, a mesma geometria que desenha o cérebro humano, repetida em escalas de bilhões de anos-luz. Essa semelhança não significa necessariamente conexão causal, mas revela uma harmonia que vai além da coincidência. O universo parece gostar de repetir padrões. O redemoinho de uma galáxia ecoa no redemoinho de uma tempestade. A espiral de uma concha marinha imita o braço de Andrômeda. O brilho de um neurônio se parece com o lampejo de uma estrela distante. A mente humana, tão pequena diante da vastidão, é capaz de reconhecer essa simetria. É como se, ao perceber a ordem no caos, participássemos dela. As equações que descrevem o universo são simples em sua forma, mas vastas em suas consequências. A gravidade de Einstein, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, todas são tentativas de traduzir em linguagem o movimento do infinito. Cada descoberta científica é, ao mesmo tempo, um ato de humildade e de revelação. Quanto mais compreendemos, mais percebemos o quanto permanece oculto. Há algo de profundamente poético na ideia de que o universo não é homogêneo, mas pontuado por vazios. Esses vazios não são erros, são o espaço necessário para que o brilho tenha sentido. É o mesmo princípio de uma música. Sem o silêncio entre as notas, não haveria melodia. O cosmos respira no mesmo ritmo, expansão e pausa, criação e dissolução, luz e sombra. Tudo o que existe é sustentado por esse equilíbrio. Em 1998, os astrônomos Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess descobriram que a expansão do universo não estava desacelerando, como se imaginava, mas acelerando. Algo invisível, chamado de energia escura, estava empurrando o espaço para fora, como se o próprio tecido do tempo estivesse inflando cada vez mais rápido. Esse resultado mudou a compreensão cosmológica. O universo não é apenas vasto, ele está crescendo. A distância entre as galáxias aumenta, os aglomerados se afastam e o cosmos se torna a cada instante mais solitário. Há uma melancolia nessa ideia, mas também uma beleza sutil. O universo é um movimento em expansão e nós estamos dentro dele, sendo esticados junto com o próprio espaço. Essa expansão, no entanto, não significa separação total. A gravidade local mantém as galáxias presas em seus grupos, os sóis presos a seus sistemas, os planetas presos às suas estrelas.
É como se, em meio à corrente que leva tudo para longe, pequenas ilhas resistissem, sustentadas pela delicada força do vínculo. Essa convivência entre o que se expande e o que permanece é uma das mais belas contradições do universo. Se pudéssemos observar o cosmos em escala completa, algo impossível até mesmo em imaginação, veríamos uma rede cintilante se expandindo em todas as direções, como um tecido sendo tecido e desfeito ao mesmo tempo. Cada ponto luminoso seria uma galáxia, cada sombra um vazio. E ainda assim, tudo se moveria em harmonia, como se houvesse um pulso secreto orientando o todo. Quando a mente se detém nessa imagem, surge uma quietude. A grandiosidade do universo não intimida. Ela acalma. Há uma espécie de paz em saber que tudo o que existe, da poeira sob os nossos pés às superestruturas que se estendem por bilhões de anos-luz, está unido pelo mesmo fio invisível. E nesse fio, nesse tecido silencioso que se move com lentidão infinita, mora a sensação de que o universo não é apenas algo que observamos, mas algo do qual somos parte, uma respiração que, de algum modo, também respira em nós. E então a pergunta se insinua suave, quase imperceptível. Se as galáxias são fios em uma teia que se estende sem fim, o que existiria além dela? O que há fora do próprio universo visível, onde nem mesmo a luz pode alcançar? Chega um ponto em que o olhar humano já não sabe o que está vendo. O espaço se torna tão vasto que as palavras perdem o contorno e o pensamento se dissolve no próprio ato de tentar compreender. A teia de galáxias, tão grandiosa e bela, é apenas o que conseguimos observar. Uma pequena fração do todo. O universo visível se estende por cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, um número que escapa à intuição. Dentro desse horizonte, cabem mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. E ainda assim, essa fronteira não é o limite real, apenas o que a luz conseguiu nos contar. Há regiões do cosmos cuja luz nunca chegará até nós, porque o espaço entre nós e elas se expande mais rápido do que a própria luz pode atravessar. É como se o universo estivesse constantemente criando mais distância do que somos capazes de alcançar. A noção de universo observável é, em essência, uma moldura feita de tempo. Quando olhamos para longe, não estamos apenas olhando para o espaço, estamos olhando para o passado. Cada estrela é uma memória. Cada galáxia é uma carta antiga, escrita em luz. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, é a lembrança mais antiga que temos, um eco do instante em que o universo se tornou transparente, cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, o espaço era uma sopa densa de partículas e energia, onde a luz não podia se mover livremente. Quando o universo esfriou o suficiente, os fótons escaparam e começaram a viajar em todas as direções, e continuam viajando até hoje. Que é essa radiação, esse murmúrio frio que vem de todas as partes do céu, que nos conta como tudo começou. Os telescópios modernos conseguem captar essa luz primordial em micro-ondas, e o que vemos é um mapa delicado das variações de temperatura do universo nascente. Essas variações minúsculas, diferenças de menos de uma parte em 100 mil, foram as sementes de tudo o que viria depois. Onde havia uma leve concentração maior de energia, a gravidade começou a agir, atraindo matéria, formando nuvens, estrelas, galáxias. O universo que conhecemos é o resultado das pequenas imperfeições da perfeição original. É por causa dessas assimetrias que existimos. Se o cosmos tivesse nascido absolutamente homogêneo, nada jamais teria acontecido, nenhuma estrela teria ascendido, nenhuma consciência teria surgido. É da imperfeição que nasce o movimento. A expansão do universo descrita pela teoria do Big Bang não é uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. Não há um centro de onde tudo se afastou. Cada ponto do cosmos se afasta de cada outro ponto. É como um balão sendo inflado. Quanto maior o balão, mais rapidamente os pontos na superfície se separam. Assim, quando dizemos que o universo está se expandindo, não é porque as galáxias estão viajando através do espaço, mas porque o espaço entre elas está crescendo. Essa ideia é estranha à intuição humana,
mas profundamente elegante. O tempo e o espaço são o próprio tecido do ser, esticando-se, respirando lentamente, como se o universo tivesse um pulso invisível. Edwin Hubble foi o primeiro a perceber esse movimento, em 1929, ao observar que as galáxias se afastavam de nós em todas as direções e que quanto mais distantes estavam, mais rapidamente se moviam. Essa relação linear, conhecida como Lei de Hubble, é uma das maiores revelações da história da ciência. Ela mostrou que o universo tem uma história, um passado, uma juventude. Desde então, tudo o que aprendemos sobre o cosmos parte dessa constatação. O tempo e o espaço não são eternos, têm uma origem e possivelmente um destino. Mas o que havia antes? Essa é uma pergunta que toca um limite, não apenas o limite do conhecimento, mas o da própria linguagem. Antes do tempo, não havia antes. Antes do espaço, não havia lugar. O conceito de um antes do Big Bang é, para a física, um território ainda envolto em névoa. Algumas teorias sugerem que o universo atual é apenas uma fase de um ciclo eterno de expansões e contrações. Outras que ele possa ser um entre inúmeros universos coexistindo em dimensões paralelas, um multiverso, onde cada variação das leis físicas dá origem a um novo cosmos. Há também a hipótese de que o universo nasceu de uma flutuação quântica no próprio nada, uma espécie de faísca espontânea de energia dentro do vácuo. Mas o que é o vácuo, afinal, senão uma forma de presença? O vácuo quântico não é vazio absoluto. É uma espuma vibrante de partículas que aparecem e desaparecem em escalas de tempo inimaginavelmente pequenas. Mesmo no espaço mais deserto, há sempre algo acontecendo. É o murmúrio mais baixo do ser, o zumbido fundamental do universo. E dessa agitação microscópica pode ter surgido o impulso inicial de tudo. O nada em sua profundidade é fértil. A existência, vista por esse prisma, não seria uma oposição ao vazio, mas uma de suas formas de expressão. Essa compreensão dá um novo sentido à palavra origem. O Big Bang, então, não seria um ponto, mas um acontecimento contínuo, o início permanente do universo que ainda está acontecendo. A expansão não terminou, o nascimento não cessou. O cosmos está se criando agora, em cada instante em que o espaço se estende e o tempo avança. Somos parte desse processo, não observadores externos. O que chamamos de passado não está atrás de nós, mas dentro de nós, impresso nos átomos, gravado nas memórias luminosas das estrelas que nos precederam. Quando pensamos nisso, a sensação de pequenez se transforma. Não somos uma coincidência isolada em meio à imensidão, mas uma continuidade dela. A poeira estelar de que somos feitos é a mesma que um dia viajou nas ondas da expansão primordial. O universo, ao se expandir, tornou-se capaz de sentir a própria expansão, e esse sentimento é o que chamamos de consciência. É uma hipótese poética, mas profundamente coerente. Somos o cosmos percebendo a si mesmo em escala humana. Enquanto a ciência busca equações para descrever esse começo, a mente humana tenta encontrar significado. A origem do universo é, ao mesmo tempo, uma questão física e filosófica. Ela nos coloca diante de uma verdade desconfortável. Tudo o que existe um dia não existiu. E ainda assim, aqui estamos, pensantes, frágeis, iluminados pela luz de estrelas antigas. Isso não exige fé, apenas sensibilidade. A compreensão científica, quando profunda o suficiente, se torna uma forma de reverência. O universo primitivo, quente e denso, deu origem ao tempo, ao espaço e à matéria. Em poucos minutos, os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio se formaram. Centenas de milhões de anos depois, as primeiras estrelas acenderam suas fornalhas nucleares, iluminando o escuro. O que começou como energia pura transformou-se em tudo o que conhecemos: galáxias, planetas, vida. É uma metamorfose lenta, mas constante, onde cada etapa contém em si a memória da anterior. E quando a mente se deixa levar por essa escala, algo se aquieta. O universo, antes visto como um imenso deserto, passa a parecer uma respiração. Tudo pulsa,
Tudo nasce e se transforma, como uma onda que nunca se extingue, apenas muda de forma. E nesse silêncio que resta entre uma expansão e outra, o pensamento se recolhe, contemplando o mistério que persiste. Se o universo surgiu do nada, o que é então esse nada? E quantos universos ainda dormem dentro dele, aguardando o instante de despertar? Há momentos em que a mente tenta imaginar o universo como um todo, um espaço curvado, sem bordas, onde o tempo se dobra sobre si mesmo. E nesse esforço, algo estranho acontece. O pensamento, ao se estender até o limite, acaba retornando ao silêncio. É como se a vastidão fosse grande demais para caber na ideia de grandeza. O universo não é apenas o palco onde as coisas acontecem, é o próprio acontecimento. Um movimento sem começo visível e sem fim compreensível. Um tecido que se estica e se curva sob o peso da existência. O espaço e o tempo são seus fios entrelaçados, e tudo o que existe, cada estrela, cada corpo, cada respiração, é uma ondulação nesse tecido. Albert Einstein, no início do século XX, mostrou que o tempo e o espaço são inseparáveis. Eles formam um único campo, o espaço-tempo. É nele que a gravidade se manifesta, não como uma força que puxa, mas como uma curvatura que guia. Um corpo massivo, como uma estrela ou um planeta, deforma o espaço-tempo ao seu redor, e outros corpos apenas seguem as linhas dessa deformação. É por isso que a Terra gira ao redor do Sol, não porque o Sol a puxa, mas porque o espaço ao redor dele é curvado de tal modo que o caminho natural de tudo que ali existe é girar. Essa visão simples e grandiosa mudou para sempre o modo como entendemos o universo. Mas a relatividade geral é mais do que uma teoria física. Ela é uma metáfora perfeita da própria existência. Nada se move sozinho. Cada gesto, cada corpo, cada pensamento curva o tecido do tempo em volta de si, ainda que de forma imperceptível. Estamos todos conectados por essa geometria invisível, participando de uma mesma dança de curvaturas e trajetórias. A gravidade é, de certo modo, a música silenciosa que mantém o cosmos unido. Einstein também mostrou que o tempo não é absoluto. Ele flui de maneira diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. Um relógio em órbita marca o tempo de forma distinta de um relógio sobre a superfície da Terra. Em regiões de intensa gravidade, como próximas a um buraco negro, o tempo desacelera drasticamente. Para quem observa de fora, parece quase parar. Esse fenômeno, chamado dilatação temporal, foi comprovado inúmeras vezes por experimentos. Satélites em torno da Terra precisam corrigir seus relógios levando em conta esse efeito. Caso contrário, sistemas como o GPS se tornariam imprecisos. O tempo é maleável, elástico, como um rio que muda de velocidade conforme o terreno. Se o espaço é o corpo do universo, o tempo é sua respiração. Cada instante é uma inspiração que se estende, uma expiração que se desfaz. O que chamamos de agora é apenas o ponto em que nossa consciência toca essa corrente. Mas o rio segue indiferente, carregando tudo consigo. O passado não desaparece, ele apenas se afasta, como a luz de uma estrela que continua viajando mesmo depois de sua morte. O futuro não é um lugar distante. É uma onda ainda não percebida. Tudo o que existe, de certa forma, existe ao mesmo tempo, espalhado pelas dobras do espaço-tempo. Essa visão muda a forma como percebemos o próprio ser. A existência humana, tão breve, parece um lampejo, mas está gravada na estrutura do cosmos. Cada ato, cada pensamento, deixa uma marca minúscula na malha do tempo. Somos literalmente parte da geometria do universo. O espaço não é algo que habitamos, é algo que nos inclui. Cada átomo do corpo é uma curva na grande superfície do ser. Há uma beleza sutil na ideia de que o universo não é uma máquina, mas um organismo. Ele se move, se transforma, se dobra sobre si, como se respirasse. Galáxias nascem e se desfazem. Estrelas explodem e se tornam poeira. Essa poeira forma novos mundos, e, em algum desses mundos, uma criatura levanta os olhos e pergunta o que é o tempo.
A pergunta, nesse caso, é parte da resposta. Porque pensar o tempo é estar dentro dele. Cada instante de consciência é uma onda se reconhecendo como parte do oceano. A relatividade também revela algo paradoxal. Não há um único presente universal. O agora de um observador pode ser o passado ou o futuro de outro, dependendo da distância e da velocidade com que se movem. O tempo, portanto, não é uma linha reta que atravessa o espaço, mas uma tapeçaria feita de múltiplos presentes, coexistindo. O universo é simultâneo, e nós o percebemos em sequência. O cérebro, limitado, transforma o que é total em narrativa, o que é eterno em fluxo. Quando essa ideia se instala, o próprio conceito de distância muda. O que está longe no espaço pode estar perto no tempo. A luz que hoje vemos de uma galáxia distante partiu de lá quando a Terra ainda estava se formando. Olhar para o céu é olhar para o passado. E, de certo modo, quando pensamos no que ainda não foi, estamos tocando o futuro. O tempo é a única dimensão que podemos atravessar com o pensamento. Buracos negros são o limite extremo dessa curvatura. São regiões onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. O ponto central de um buraco negro, a singularidade, é onde a densidade e a curvatura se tornam infinitas. O espaço e o tempo se fundem de modo tão absoluto que as equações da física deixam de funcionar. Ali, o conceito de antes e depois perde o sentido. Mas do lado de fora, o buraco negro é surpreendentemente ordenado. Ele possui um horizonte de eventos, uma fronteira a partir da qual nada retorna, e emite radiação, descoberta por Stephen Hawking, resultado das flutuações quânticas no espaço ao redor. É uma lembrança de que mesmo o vazio mais denso ainda carrega informação. Esses objetos extremos são mais do que curiosidades astrofísicas, são os laboratórios do infinito. Eles mostram até onde as leis do universo se sustentam e onde começam a se desfazer. São como portas entre o compreensível e o mistério. Quando a matéria cai em um buraco negro, sua forma desaparece, mas a informação que ela carrega permanece de algum modo inscrita no horizonte. O universo parece ter horror ao esquecimento. Mesmo aquilo que se apaga continua de alguma forma presente. E há quem acredite que os buracos negros sejam também sementes de novos universos, que o que cai ali não é destruído, mas reconfigurado em outro espaço-tempo, além do nosso. Se isso for verdade, cada buraco negro seria uma passagem, não para o fim, mas para outro começo. O cosmos seria, então, um conjunto de mundos aninhados, um multiverso nascido das próprias dobras da existência. O pensamento humano, limitado pela escala do cotidiano, mal consegue abarcar essas ideias. Mas há algo de profundamente reconfortante em percebê-las. O universo não é um abismo inerte, é uma rede viva de transformações. E nós, mesmo ínfimos, participamos dessa rede. A consciência que observa é feita da mesma substância que curva o espaço, vibra no tempo, cria a luz. O som do vento, o pulsar de uma estrela, o silêncio entre duas palavras, tudo faz parte do mesmo tecido. A diferença está apenas na escala. E quando a noite se aprofunda e o pensamento se dissolve no escuro, surge uma intuição quase física. O tempo não passa por nós. Somos nós que passamos pelo tempo, deixando nele uma trilha de gravidade e memória. E talvez o universo, ao nos observar de volta, apenas pergunte em silêncio: o que significa existir dentro de algo que nunca para de se mover? Há algo de profundamente hipnótico em pensar que, em algum lugar, o espaço e o tempo se fundem em silêncio absoluto. É como imaginar o instante anterior à primeira nota de uma sinfonia, uma pausa tensa e infinita, onde tudo já existe em potência, mas nada ainda se revelou. É nesse ponto de fronteira, entre o real e o imaginável, que a física moderna tenta enxergar o universo não apenas como extensão, mas como consciência de si mesmo. Cada equação, cada teoria, é uma tentativa humana de traduzir o indizível, de dar forma a algo que talvez não caiba em nenhuma linguagem. E ainda assim, seguimos olhando para o céu,
buscando nesse espelho distante algum reflexo daquilo que também pulsa em nós. Há um conceito na física teórica chamado de princípio holográfico. Ele sugere que o universo que percebemos em 3 dimensões pode, em essência, ser uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional. Em outras palavras, tudo o que existe, galáxias, estrelas, pessoas, pensamentos, seria a tradução tridimensional de algo mais fundamental, gravado nas bordas do próprio espaço-tempo. Essa ideia nasceu de tentativas de conciliar 2 teorias que descrevem o universo com extraordinária precisão, mas que se recusam a coexistir. A relatividade geral, que governa o cosmos em larga escala, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento do infinitamente pequeno. O princípio holográfico surge do estudo dos buracos negros. Quando algo cai em um buraco negro, a informação sobre sua composição parece desaparecer, mas a física afirma que a informação nunca pode ser destruída. Para resolver esse dilema, físicos como Gerard 't Hooft e Leonard Susskind propuseram que essa informação não é perdida, apenas codificada na superfície do horizonte de eventos, como se a fronteira do buraco negro guardasse a história de tudo que entrou. Essa superfície bidimensional conteria, portanto, todos os dados necessários para reconstruir o que se passa dentro. A partir daí, alguns cientistas começaram a imaginar que o próprio universo poderia funcionar de modo semelhante. O espaço tridimensional seria uma espécie de holograma projetado a partir de uma realidade mais profunda e compacta. Essa hipótese é mais do que uma curiosidade matemática. Ela altera a maneira como pensamos sobre a existência. O que chamamos de realidade poderia ser uma expressão codificada, uma superfície vibrando em padrões que dão origem à matéria, à energia e ao tempo. O universo seria uma imensa projeção de informação, e cada partícula, cada onda, seria uma nota desse código cósmico. Em escalas subatômicas, o que consideramos sólido se dissolve em probabilidades. Os elétrons não são pontos fixos, mas nuvens de possibilidade, regiões onde o existir se manifesta com maior ou menor intensidade. A própria matéria é, no fundo, informação condensada, energia em estado de repouso. Essa perspectiva não diminui a realidade, apenas a expande. Se o universo é um holograma, isso não o torna menos verdadeiro, mas mais profundo. A imagem que vemos de uma árvore ou de uma estrela não é uma ilusão. É a manifestação perceptível de algo que vibra em outra camada de existência. Como uma sombra que carrega em si a forma do que a projeta, nós somos projeções do invisível. A consciência, nesse contexto, seria o processo de leitura dessa informação, o modo como o universo se percebe em primeira pessoa. As descobertas recentes da física quântica reforçam essa sensação de que o real é menos fixo do que supomos. O entrelaçamento quântico, por exemplo, mostra que 2 partículas podem permanecer conectadas de maneira instantânea, mesmo separadas por vastas distâncias. Quando uma muda de estado, a outra muda também, como se o espaço entre elas não existisse. É um tipo de comunicação que desafia o limite da velocidade da luz e sugere que, em níveis fundamentais, o universo não é uma coleção de objetos isolados, mas uma totalidade indivisível. Cada parte contém o todo, e o todo se expressa em cada parte. Essa ideia ecoa nas tradições filosóficas mais antigas, que enxergavam a realidade como uma unidade pulsante, onde a separação é apenas aparência. A ciência, com sua precisão e método, começa a tocar a borda do que antes era intuição. A linguagem muda, mas a melodia é a mesma. Tudo está conectado, nada existe sozinho. O universo, em sua escala monumental, é uma única teia de relações. Cada átomo do corpo humano já foi parte de uma estrela. Cada molécula de água já cruzou oceanos e nuvens incontáveis vezes. Cada respiração que tomamos é compartilhada com todas as formas de vida que já existiram. A fronteira entre o eu e o mundo é uma convenção da percepção. No nível mais íntimo da matéria, tudo é continuidade. Essa continuidade, contudo, não é estática.
Ela se move, se reinventa, como se o próprio universo estivesse sonhando sua existência a cada instante. O físico John Wheeler costumava dizer: o universo não existe, ele acontece. Isso significa que o ser não é uma estrutura fixa, mas um processo em andamento, um fluxo constante de energia e informação. A realidade não é um quadro, é um filme que nunca para. E cada um de nós é um fotograma consciente, atravessado pela luz desse movimento. A busca humana por compreender esse enigma é uma forma de autoconhecimento. Quando estudamos o cosmos, não estamos apenas medindo distâncias e temperaturas, estamos tentando lembrar de onde viemos. O ato de olhar para o espaço é também um ato de introspecção. E ao perceber que o universo é feito de padrões que se repetem, de simetrias que se espelham, surge a intuição de que o que chamamos de mundo exterior e mundo interior são dois modos de um mesmo fenômeno. O cosmos é o exterior da consciência, e a consciência é o interior do cosmos. No fundo, talvez o mistério mais profundo não seja o tamanho do universo, mas a sua capacidade de gerar percepção. Como algo tão vasto, tão indiferente em aparência, pode produzir um ser capaz de contemplá-lo? Em que momento a matéria passou a se reconhecer como matéria? O que aconteceu dentro de uma estrela morta para que um dia, bilhões de anos depois, seus fragmentos se tornassem olhos que observam o brilho de outras estrelas? A ciência oferece hipóteses, a filosofia oferece sentido, e entre ambas surge uma espécie de reverência silenciosa. O conhecimento, quando amadurece, não traz soberba, traz humildade. Diante do que é infinito, toda certeza se transforma em contemplação. A mente compreende o suficiente para saber que há muito mais do que ela jamais compreenderá. E é nesse espaço entre o entendimento e o mistério que nasce o assombro. O universo, ao que parece, não se contenta em existir. Ele quer ser sentido. E quando a consciência o percebe, completa o círculo. O olhar humano é o reflexo da luz primordial voltando para si. Tudo o que vemos é o universo se reconhecendo, por um breve instante, antes de se expandir outra vez no silêncio. E quando o pensamento se desfaz e resta apenas o vazio luminoso da noite, uma pergunta permanece flutuando como uma estrela distante. Se o universo é um holograma de informação, quem é o observador que lê esse código e o transforma em realidade? Há um instante em que a curiosidade humana se volta para dentro, e a imensidão que antes parecia distante começa a respirar sob a pele. Tudo o que existe lá fora, o brilho das estrelas, o fluxo das galáxias, a textura invisível do espaço, também se desenha dentro de nós. O corpo humano é um reflexo em miniatura da vastidão. As mesmas leis que regem a trajetória de um planeta regem o movimento de um elétron. A mesma força que mantém uma estrela acesa mantém o coração em ritmo. A diferença entre o macro e o micro é apenas uma questão de escala. O universo, ao que parece, não distingue o pequeno do imenso, apenas continua repetindo sua geometria em níveis infinitos. A física moderna chama isso de autossemelhança, um princípio que atravessa o cosmos desde as nuvens de gás até o DNA. As galáxias se organizam em espirais que lembram redemoinhos de tempestade. Os redemoinhos imitam as conchas do mar. As conchas imitam as curvas das sementes. E tudo isso se repete na estrutura das veias, dos rios e dos céus. Essa linguagem das formas revela algo essencial. O universo pensa em padrões. Nada é aleatório, embora tudo pareça fluir com liberdade. A harmonia que enxergamos nas proporções da natureza, nas órbitas planetárias, na sequência de Fibonacci, na proporção áurea, é a assinatura silenciosa dessa coerência. Cada átomo do corpo humano foi moldado nas fornalhas de estrelas antigas. O carbono, o oxigênio, o ferro, tudo o que nos constitui nasceu de explosões estelares, de supernovas que iluminaram o espaço por instantes e, em seguida, se dissolveram. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas olhando para fora. Estamos reconhecendo uma origem comum. A luz que atravessa o universo é a mesma que vibra nas nossas sinapses. Carl Sagan,
costumava dizer que somos feitos de poeira de estrelas, mas essa frase tão citada é mais do que poética, é literal. A astrofísica confirma que quase todos os elementos pesados do nosso corpo foram forjados em reatores cósmicos há bilhões de anos. O corpo humano é, em essência, a memória de estrelas mortas. Dentro de nós, o mesmo processo continua, em outra escala. O calor que sentimos, a energia que sustenta a vida, é o eco distante dessas fusões nucleares. Cada célula é uma estrela em miniatura, consome energia, emite calor, produz luz em escala molecular. A diferença é de magnitude, não de princípio. Assim, quando respiramos, realizamos o mesmo gesto do cosmos, uma troca constante entre o dentro e o fora, uma expansão e contração que nunca cessa. O universo respira através de nós. A consciência, então, surge como um espelho desse movimento. O cérebro, com seus bilhões de neurônios e conexões, lembra um pequeno universo em atividade. Há cerca de 100 bilhões de neurônios em um cérebro humano, quase o mesmo número de estrelas na Via Láctea. Cada sinapse é um ponto de luz transmitindo informação, e o padrão de sua ativação forma constelações de pensamento. A diferença entre uma galáxia e uma mente é apenas o meio. Uma é feita de plasma e gravidade, a outra de impulsos elétricos e desejo. Ambas, contudo, seguem a mesma lógica, o caos aparente que produz ordem. A neurociência moderna sugere que a consciência emerge da interação entre bilhões de pequenas atividades sincronizadas. Nenhuma isolada é capaz de pensar, mas o conjunto cria algo novo. O mesmo acontece com o universo. Nenhuma estrela isolada explica o cosmos, mas juntas em sua rede de gravitação e luz, produzem uma unidade viva. É tentador imaginar que a consciência humana seja a continuação natural da consciência cósmica, o modo como o universo encontrou de se observar de dentro. O pensamento, nesse sentido, é uma forma de luz, um brilho que se dobra sobre si e reconhece o próprio reflexo. Os antigos já intuíram isso. Em muitas tradições filosóficas e espirituais, o ser humano é descrito como microcosmo, uma miniatura do todo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, dizia o templo de Delfos. Hoje, a ciência, sem o saber, ecoa essa antiga sabedoria. Ao estudar o cérebro, descobrimos que ele é uma rede complexa, emaranhada de caminhos e conexões que lembram a estrutura da teia cósmica. Pesquisas recentes compararam imagens do cérebro humano a simulações do universo em larga escala, e a semelhança é assombrosa. As mesmas proporções, a mesma densidade média de conexões, o mesmo equilíbrio entre ordem e caos. É como se o cosmos, ao crescer, tivesse decidido repetir sua própria arquitetura em versões menores, fractais de si mesmo. Essa repetição de formas e princípios atravessa o que chamamos de natureza. A espiral das galáxias reaparece nas conchas, nas plantas, nas tempestades, no redemoinho da água que desce por um ralo. A física não vê isso como coincidência, mas como resultado de leis universais. Os mesmos mecanismos que moldam o cosmos moldam a vida. A força da gravidade e as forças eletromagnéticas seguem equações semelhantes às que descrevem o crescimento de organismos vivos. A simetria é a linguagem comum. E quanto mais estudamos o universo, mais percebemos que ele se expressa como uma única equação, escrita em múltiplas escalas de grandeza. Mesmo o conceito de vazio ganha nova dimensão. O espaço entre as galáxias, antes considerado deserto, está repleto de energia escura, de campos quânticos vibrando em silêncio. Da mesma forma, o espaço entre os átomos do nosso corpo não é vazio absoluto. É um campo de possibilidades, onde partículas surgem e desaparecem o tempo todo. Tudo vibra, mesmo o que parece imóvel. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, um conjunto de vibrações extremamente densas. O mundo é som condensado, uma música que o ouvido não capta, mas o ser reconhece. A vida, nesse contexto, é apenas uma das muitas maneiras do universo organizar o movimento. Não é um acidente,
mas uma consequência natural de um cosmos que tende à complexidade. Desde as primeiras moléculas autorreplicantes até a consciência humana, tudo segue a mesma direção, a da informação se reconhecendo. A matéria aprende a se ver, a energia aprende a se pensar. A física e a biologia são dois modos diferentes de narrar essa mesma história. E a arte, a poesia, o silêncio, são suas traduções emocionais. Quando se compreende isso, a noção de pequenez se transforma. Não somos minúsculos observadores olhando para um universo imenso. Somos expressões desse próprio universo olhando para si. A distância entre o eu e as estrelas é uma ilusão de escala. Dentro de cada átomo do corpo pulsa a mesma energia que mantém as galáxias em rotação. Dentro de cada pensamento humano vibra o mesmo mistério que fez o espaço nascer do nada. Somos, de alguma forma, o infinito em estado de pergunta. E assim, entre o som da respiração e o silêncio das estrelas, surge uma intuição antiga e inevitável. A consciência não está no universo como algo separado. É o universo que, por um breve instante, despertou em forma humana para contemplar o próprio brilho. E nesse despertar, silencioso e luminoso, o pensamento se curva diante de uma pergunta que continua ecoando, sem pressa, como um pulsar distante. Se o cosmos é capaz de se reconhecer em nós, quantas outras formas de consciência estarão agora, em algum ponto do espaço, também sonhando o mesmo sonho? Há um instante, na imensidão do pensamento, em que a ideia de tempo se dissolve e o universo, antes visto como um movimento linear, se revela como um círculo em expansão. O que chamamos de passado e futuro são apenas modos de observar o mesmo fluxo, perspectivas de uma única corrente que não começa nem termina, apenas se transforma. Tudo o que existe, desde as galáxias que giram até a respiração silenciosa de quem escuta agora, participa desse mesmo rio invisível. O tempo não é uma linha, é um oceano, onde cada onda é um momento, e cada momento contém o reflexo de todas as outras ondas. A física moderna tem mostrado que o tempo não é absoluto. O que para nós se desenrola em sequência, segundos, minutos, horas, é na verdade uma dimensão maleável. Para um fóton, a partícula de luz, o tempo simplesmente não passa. Do ponto de vista da luz, o momento em que ela deixa uma estrela distante e o momento em que toca nossos olhos são o mesmo. Não há espera nem intervalo, apenas um único instante congelado na eternidade. Essa perspectiva inverte nossa lógica humana. Enquanto pensamos que vivemos no tempo, a verdade é que o tempo vive dentro de nós. Somos o modo pelo qual o universo percebe sua própria passagem. Einstein dizia que a distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão ainda que persistente. E essa ideia tão contra-intuitiva encontra eco na física quântica, que descreve um mundo onde os acontecimentos não têm uma ordem definida até que sejam observados. Antes da medição, tudo existe em superposição, como se o futuro e o passado fossem possibilidades entrelaçadas, esperando um olhar para se concretizarem. O universo, nesse sentido, não é um palco onde os fatos se desenrolam, mas uma rede viva de probabilidades. A realidade não é o que é, mas o que acontece quando consciência e existência se tocam. Essa visão altera a forma como percebemos a própria vida. Cada escolha, cada pensamento, cada gesto parece abrir um leque de linhas temporais, todas coexistindo em potencial. A física teórica chegou a sugerir que o tempo pode ser reversível em escalas microscópicas. Nas partículas subatômicas, as leis da física não distinguem o passado do futuro. É apenas na escala humana, onde a entropia, a tendência natural das coisas ao desordem, aumenta, que sentimos o tempo fluir em uma direção. Esse fluxo, conhecido como a seta do tempo, é o que permite que o calor se dissipe, que as estrelas envelheçam, que a vida amadureça. Mas essa direção é apenas uma das muitas maneiras pelas quais o universo escolheu se mover. A entropia é o grande artista invisível. Ela desenha o envelhecimento das galáxias, o desgaste das pedras,
o sopro final das estrelas. Tudo o que existe tende a se espalhar, a perder forma, e é nesse movimento de perda que o novo se cria. Quando uma estrela morre, libera elementos que darão origem a planetas e seres vivos. Quando o corpo humano se desfaz, devolve à Terra os mesmos átomos que um dia brilharam no céu. O tempo é esse ciclo de transformação, uma corrente que não destrói, apenas muda de forma. A desordem vista de perto é o mecanismo secreto da renovação. O tempo também curva o espaço. A gravidade, que mantém o universo coeso, é uma forma de tempo se dobrando sob o peso da matéria. Onde há massa, o tempo passa mais devagar. Isso significa que cada ponto do cosmos tem seu próprio ritmo. O tic-tac de um relógio na superfície da Terra é diferente do de um relógio em órbita, e ambos são diferentes do ritmo das estrelas no coração de uma galáxia. O universo não vive um tempo único, mas uma sinfonia de tempos sobrepostos, uma harmonia lenta e silenciosa. Em certo sentido, cada lugar do espaço é um compasso diferente de uma mesma melodia cósmica. Essa relatividade não é apenas um fenômeno físico, ela tem uma dimensão existencial. Assim como o tempo passa de maneira distinta nas profundezas de um campo gravitacional, ele também se curva dentro da mente. Uma lembrança pode durar uma vida inteira, enquanto uma década pode se dissolver em um sopro. A percepção humana é elástica, estica e contrai o tempo conforme a intensidade da experiência. Quando amamos, o tempo parece suspenso. Quando sofremos, ele se alonga como um deserto. O universo, dentro de nós, repete a mesma lógica que o rege lá fora. O tempo não é uma constante, é uma sensação. O físico Carlo Rovelli descreve o tempo como um efeito de perspectiva, algo que surge porque estamos dentro do mundo e não fora dele. Se pudéssemos olhar o universo de fora, veríamos um todo sem movimento, uma tapeçaria onde cada evento já está tecido em sua posição. Não haveria antes nem depois, apenas um conjunto infinito de relações coexistindo. A passagem do tempo seria o modo como a consciência percorre essa tapeçaria, fio por fio, linha por linha. E o sentido de movimento que sentimos não seria um deslocamento real, mas uma leitura gradual do que já está escrito. Essa visão nos aproxima de uma pergunta que a física ainda não respondeu. O tempo é uma propriedade do universo ou uma criação da mente? A mecânica quântica sugere que o tempo emerge de interações entre sistemas, que ele não é uma substância, mas um resultado. Se isso for verdade, o tempo seria o rastro da relação entre o que observa e o que é observado. Ele não existiria antes de haver consciência. Assim, o tempo e a mente seriam inseparáveis, duas faces de um mesmo espelho. O cosmos não teria começado a existir no tempo. Ele teria começado a gerar tempo, no instante em que a primeira interação quântica ocorreu, no primeiro gesto de relação entre o ser e o vazio. Essa ideia é quase poética. O tempo como uma memória do universo. Cada segundo que passa é o eco de um acontecimento, e o conjunto desses ecos é o que chamamos de realidade. Nada realmente desaparece, apenas muda de forma. A luz de uma estrela morta continua viajando pelo espaço, mesmo bilhões de anos depois de sua extinção. De certo modo, o passado é uma luz que ainda não se apagou, e nós, ao olharmos para o céu, estamos lendo essas luzes atrasadas, fragmentos de um tempo que ainda se deixa ver. A física quântica, ao explorar as menores escalas, revela que o próprio fluxo temporal pode ser granular, composto de unidades mínimas, chamadas quantas de tempo. Isso significa que, em níveis fundamentais, o tempo pode não ser contínuo, mas formado por pequenos pulsos, como batimentos de um coração cósmico. Essa hipótese, estudada em teorias como a gravidade quântica em loop, sugere que o universo vibra até mesmo em sua própria duração. O tempo não flui, ele pulsa. E cada batida é um novo instante do ser. Pensar nisso é como ouvir o som de um relógio invisível. Cada batimento é uma lembrança do que já foi e um convite para o que ainda virá.
O tempo é o fio que costura o universo e o espelho onde o universo se contempla. E enquanto os segundos continuam a se dissolver em silêncio, uma pergunta permanece aberta, dançando no ar como poeira sob a luz. Se o tempo é apenas o modo como o cosmos se percebe, o que existiria no instante em que ele decidisse, por fim, parar de sonhar? Há um momento em que o olhar sobre o universo se transforma. Depois de contemplar o imenso, as galáxias, o tempo, o espaço, a mente começa a se voltar para dentro, como se pressentisse que o infinito não está apenas lá fora, mas pulsa no interior de cada ser. O cosmos, percebido em toda a sua vastidão, começa a se refletir naquilo que sentimos, e o mistério deixa de ser apenas uma questão de distância, torna-se uma questão de consciência. O mesmo vazio que existe entre as estrelas existe entre um pensamento e outro, e o mesmo brilho que atravessa o espaço pode ser encontrado em escala minúscula no instante em que um ser percebe que existe. A consciência é o fenômeno mais sutil que conhecemos. Ela não tem forma, não tem massa, não pode ser medida, e ainda assim é através dela que o universo se revela. Nenhum telescópio ou partícula seria compreendido sem a luz invisível da percepção. É curioso pensar que, para que o cosmos exista como experiência, algo dentro dele precisa ser capaz de olhar. Tudo o que vemos é filtrado pela consciência, não o universo como ele é, mas o universo como pode ser sentido. A ciência descreve o comportamento da matéria, mas o que transforma o conhecimento em maravilha é esse olhar interior que reconhece. A física pode explicar o que a luz faz, a consciência é o que a vê dançar. Nos últimos anos, a neurociência e a física têm se aproximado de um mesmo mistério, o da origem da experiência. A mente, composta por bilhões de neurônios, cria padrões elétricos que se organizam em pensamentos, emoções, memórias. Mas o que é o eu que observa esses pensamentos? Em que momento uma coleção de impulsos elétricos se torna sentimento? Essa questão, o chamado problema difícil da consciência, permanece sem resposta. Sabemos descrever os mecanismos do cérebro, mas não sabemos explicar por que esses mecanismos produzem o brilho subjetivo de estar vivo. É como se houvesse um ponto em que a física se transforma em poesia. Alguns cientistas, como o físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff, propuseram que a consciência poderia surgir de processos quânticos no interior dos neurônios, microestruturas chamadas microtúbulos, capazes de manter estados de superposição. Se isso for verdade, a mente humana estaria diretamente ligada às propriedades fundamentais do universo. A consciência não seria um subproduto da biologia, mas uma expressão da física em seu nível mais profundo. Isso significaria que pensar é uma forma de o cosmos vibrar e que cada percepção humana é uma interação quântica entre o ser e o todo. Outros caminhos filosóficos propõem que a consciência não é gerada pela matéria, mas o contrário, que ela é o tecido primordial de onde a matéria surge. Essa ideia, conhecida como panpsiquismo, sugere que tudo no universo possui algum grau de percepção, mesmo que infinitesimal. Um átomo não pensa, mas possui uma forma rudimentar de presença. Uma pedra não sente, mas existe em relação com o espaço que a envolve. Essa visão não reduz o humano, amplia o cosmos. A consciência seria então o campo onde o universo se manifesta, e nós, pontos de atenção dentro desse campo, espelhos temporários do absoluto. Há algo de poético e científico nessa simetria. Quando olhamos para o cérebro humano e para o universo em larga escala, encontramos semelhanças estruturais impressionantes. O número de conexões neuronais em um cérebro é comparável ao número de galáxias na região visível do cosmos. Ambos formam redes complexas, auto-organizadas, nas quais o fluxo de informação, seja elétrico ou gravitacional, segue padrões semelhantes. Em ambos os casos, o todo é mais do que a soma das partes. O pensamento é um tipo de gravidade sutil, atraindo memórias, imagens, ideias, da mesma forma que as galáxias atraem estrelas. O físico John Wheeler
um dos últimos grandes pensadores da era de Einstein, acreditava que o universo é participativo, que a consciência do observador é uma parte ativa do funcionamento do cosmos. Segundo ele, o universo não é um palco fixo onde os fenômenos ocorrem independentemente de nós. É uma construção dinâmica que ganha forma na interação entre observador e observado. Isso não significa que criamos o universo, mas que o universo se completa através do ato de ser percebido. A observação é o último passo da criação. É o momento em que o invisível se torna visível, em que o potencial se transforma em realidade. Se a consciência está em tudo, o universo se torna um ser vivo em escala inimaginável. Cada estrela seria um pensamento, cada galáxia, uma emoção. A matéria seria o corpo dessa vastidão e o espaço, sua mente silenciosa. A consciência humana seria, então, o eco dessa mente cósmica, o modo como ela se experimenta de dentro para fora. E cada um de nós, com nossas dúvidas, alegrias e medos, seria uma centelha dessa experiência universal, um ponto luminoso em uma sinfonia de luz e silêncio. A ciência ainda busca entender onde a fronteira entre a consciência e o mundo físico realmente está. Mas talvez essa fronteira seja uma ilusão. Assim como não existe um limite nítido entre o ar e o vento, não há uma divisão clara entre a mente e o cosmos. O pensamento humano é feito da mesma substância que forma as estrelas. Energia organizada, vibração que se reconhece. Quando olhamos para o céu e sentimos algo inexplicável, é o universo se lembrando de si mesmo através de nós. Essa percepção muda tudo, porque se a consciência é parte do tecido do cosmos, então o sentido da existência não está apenas em entender o universo, mas em vivê-lo plenamente. Cada instante de atenção é uma forma de comunhão com o infinito. Cada respiração é um elo com o mistério. A ciência nos mostra que tudo está conectado, mas a consciência nos faz sentir essa conexão. O conhecimento é o mapa, a percepção é a viagem. E há uma ternura nesse pensamento, a de saber que não estamos separados do que admiramos. O brilho de uma estrela distante é o mesmo brilho que acende os olhos de quem a contempla. A vastidão não é um lugar fora de nós, mas uma dimensão que se abre dentro do silêncio. O universo não nos observa de longe, ele nos vive por dentro, como uma lembrança antiga que desperta devagar. No fim, a consciência não é uma explicação, é uma presença. Ela é o ponto onde o mistério do ser se torna íntimo, onde o infinito se dobra e se transforma em percepção. Quando a mente se aquieta e o corpo respira, o universo inteiro se torna audível por um instante. Um murmúrio de estrelas, um sussurro de tempo, uma vibração que atravessa tudo. E enquanto esse som se espalha pelo espaço e pelo pensamento, uma pergunta permanece suspensa, como luz flutuando no escuro. Se o universo é consciente através de nós, em quantas outras formas ele estará agora, em silêncio, sonhando consigo mesmo? A noite parece mais quieta agora. O vento já não sopra com a mesma pressa, e o céu, que antes parecia cheio de perguntas, apenas repousa sobre o mundo. Amplo, calmo, infinito. Há um instante em que o pensamento se dissolve, e tudo o que resta é o som suave da própria respiração, como se o universo inteiro estivesse respirando junto. O corpo, tão pequeno diante do espaço, se encaixa de novo na imensidão, como um grão de poeira que aceita o vento. É nesse silêncio que as palavras perdem o dever de explicar, e o mistério volta a ser apenas o que sempre foi: presença. O olhar ainda se eleva para o alto, mas já não busca. As estrelas continuam onde sempre estiveram, indiferentes e ao mesmo tempo familiares. Cada uma delas é uma lembrança antiga, um fragmento do tempo atravessando o escuro para tocar o agora. Penso no quanto caminhamos por dentro dessa vastidão e no quanto ela também caminhou por dentro de nós. O universo parece não querer ser compreendido, apenas sentido, como se cada partícula, cada átomo, cada lampejo de consciência fosse uma nota de uma música que nunca termina. Há algo de sereno em aceitar que não sabemos, que o infinito não cabe nas medidas nem nas teorias,
e que talvez o sentido das coisas não esteja no saber, mas no simples fato de continuar olhando. Somos feitos do mesmo brilho que procuramos. Somos o próprio mistério tentando se entender em forma humana por um breve instante. E quando esse instante passa, o que fica é uma gratidão silenciosa por existirmos, por sentirmos, por termos podido ouvir o universo respirando através do tempo. O vento volta a tocar o rosto, leve como um pensamento que se despede. A terra gira em seu ritmo lento, e tudo continua em movimento, estrelas nascendo, mundos se apagando, luzes atravessando o vazio. Nada realmente para, apenas muda de forma. A vida é isso, um sopro que se confunde com o cosmos, uma centelha que acende e se mistura ao todo. O começo e o fim são o mesmo ponto, vistos de direções diferentes. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.